Gente, vamos lá, mais uma questão, essa questão agora de concordância. Dá só uma olhadinha o que a VUNESP perguntou nesse concurso que você vê na sua tela aí, ó. Concurso da VUNESP, Analista de Benefícios Previdenciário Vale Prévia 2020, é uma questão recente. Assinale a alternativa redigida de acordo com a norma padrão de concordância verbal e nominal. Quero fazer junto com vocês, vamos lá. Concordância nominal e verbal, tanto faz uma das duas, tanto faz uma outra. Vamos começar pelo verbo? Ó, começa pelo verbo que é mais fácil. Então, concordância verbal, foram. Vamos perguntar para esse verbo o que é que foram o tamanho das ondas? Ele vai responder 1,5 m. Nesse caso, nós temos o sujeito formado pela expressão 1,5 m aqui, ó. Então, o verbo ele tem que concordar com a primeira expressão numérica, que é 1 metro. Então, o correto é 1,5 m foi o tamanho das ondas. Portanto, temos um erro de concordância verbal aí. Letra B de bola, 85% da cidade de Veneza foram invadidos pela água. 85% da cidade de Veneza é o sujeito da oração. E a gente tem o núcleo do sujeito formado por expressão numérica indicando porcentagem. Ó, porcentagem. Sujeito formado por expressão numérica indicando porcentagem, o verbo vai concordar com essa expressão numérica que é 85%. Então ele concorda, foram, né, 85% da cidade invadidos no caso pela água. Vejam que invadidos, que é a concordância nominal aqui, também está correta. Peraí, pulou aqui, ó. Então, no caso, não só o verbo ir aqui, que é o verbo ser, no caso, na verdade, mais o adjetivo invadidos concordando com 85%. Ó. Então, 85% foram invadidos. Correto aí. Letra C. Já se registrou cheias em Veneza? Registraram alguma coisa. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Então, ele tem aqui, ó, um pronome ser, que é uma partícula passivadora. Portanto, cheias aqui em Veneza seria o sujeito, né? O sujeito paciente, e o verbo deveria concordar com ele. Já se registraram, seria o correto. A gente conserta aqui, ó. Registraram. Cheias em Veneza. Cheias em Veneza foram registradas, também a gente pode fazer isso. Segundo o prefeito de Veneza, será necessário o verbo ser mais o adjetivo necessário. Ele tem que dar uma olhadinha aqui no recursos, que é o substantivo, e esse substantivo ele recebe um determinante, que é os recursos. Então, o caso seria: serão necessários os recursos do governo italiano. Esse verbo deveria estar no plural, mais o adjetivo, vou fazer aqui no plural para vocês, mais o adjetivo necessários, aqui, para concordar com os recursos, tá? Perto de 1.000 quilômetros da área foi destruído. Foram, né? Foram porque foram, seria o correto. Perto de, aqui, ó, expressão formando o sujeito. Perto de, menos de, cerca de. Perto de, menos de, cerca de. Sujeito formado por essas expressões, o verbo concorda com a expressão que foi determinado por essas expressões. Então ele concorda com esse substantivo aqui, perto de 100, aliás, perto de 1.000 quilômetros de área florestal foram destruídos. E o adjetivo aqui também, ó, destruídos, também tem que estar no plural. Vejam que o examinador está perguntando sobre regência verbal e também sobre a regência nominal aqui. Então, correta essa expressão. Expressão numérica indicativa de porcentagem, ó, porcentagem. O verbo concorda com essa expressão aqui, plural. Fechou? Quer adquirir o curso, gente? Então, ó, clica aí embaixo. Já comentei com vocês aqui. Você vai ter os benefícios aí de várias questões. Você vai ter questões comentadas, você vai ter questões gravadas, você vai ter questões em PDF, você vai ter questões de todas as matérias das quais você precisa para fazer esse concurso. Qualquer concurso da VUNESP também. Ou então você entra em contato aí com o professor Cristiano Silva nesse telefone que você vê aí, ó, 94838693, e fala com o professor Cristiano e você tem acesso a esse curso aí. Fechou? Vamos dar continuidade. Daqui a pouquinho eu vou postar uma outra dica para vocês de regra também, claro, né? A gente está falando aqui de regras gramaticais e de questões da VUNESP. Vamos treinar essas questões aí para você ficar fera aí. Uma dessas questões relacionadas a assuntos
do edital, sempre relacionado ao assunto do edital. Uma delas aí você vai ter na sua prova com toda certeza, não tenha dúvida disso. Daqui a pouco a gente se vê, bons estudos, até mais, valeu!